Deus sempre quis que todos os homens soubessem o quanto Ele ama cada um e que a humanidade também soubesse do amor dele por cada um de nós. Foi então que Deus teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu filho, que morava com ele lá no céu desde antes da fundação do mundo, para vir aqui na terra. O nome dele? Jesus. Jesus, quando veio aqui na terra, demonstrou o amor de Deus com atitudes. Por onde Jesus passava, ele curava a alma e o corpo das pessoas, de todo o povo. Ele ensinava: amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Perdoem uns aos outros como eu vos tenho perdoado. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e o seguiam de perto. Mas haviam 12 homens em especial, que seguiam a Jesus mais de perto. Eram seus discípulos. Discípulos significa aprendizes. Por onde Jesus passava, os discípulos também iam. O que Jesus ensinava, os discípulos também aprendiam, porque um dia eles levariam a mensagem de Jesus ao resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não só tinha amigos, Jesus também tinha inimigos. Pessoas que desejavam o mal de Jesus, pessoas que desejavam cortar o barato de Jesus, mesmo ele não fazendo nada de errado. Essas pessoas falavam: quem você pensa que é, achando ser o Filho de Deus? Essas pessoas procuravam pretextos para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensem bem, quem é que poderia matar o próprio Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida. E Jesus sabia que ele precisava fazer isso para que os homens não tivessem dúvida do amor dele por cada um e para cumprir a sua missão. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da sua morte, foi dando uma tristeza, uma angústia em Jesus. E o que é que a gente faz quando a gente está triste e angustiado? A gente fala com Deus. E foi exatamente o que Jesus fez. Jesus estava acostumado a ir a um jardim chamado Getsemane. Ali ele sempre conversava com o Pai. Quando ele foi lá, chegando a sua hora, ele encontrou uma pedra e reclinou a cabeça sobre a pedra e orou: Pai, se possível, me livra desta hora. Passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava orando, de repente chegaram os inimigos de Jesus para prendê-lo. Jesus podia pedir para que Deus enviasse anjos do céu para protegê-lo, mas não. Ele mesmo se entregou aos inimigos para que levassem para a prisão. Quando chegou lá na prisão, os inimigos de Jesus judiavam de Jesus, maltrataram Jesus, cuspiram nele, chicotearam todo ele. Jesus sofreu muito, muito, muito. Ele ficou irreconhecível. Depois que eles judiaram tanto de Jesus, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Mas como se não bastasse, eles prenderam os pés e as mãos de Jesus em uma cruz. E ali ele ficou. E Jesus ficou lá, preso nessa cruz, sofrendo, 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 até que entregou o seu espírito. Quando isso aconteceu, o céu escureceu, a terra tremeu e os seus inimigos de Jesus tremiam de medo. E até mesmo um deles, quando viu tudo aquilo, disse: veja que este verdadeiramente era o Filho de Deus. E saíram correndo. E depois que Jesus morreu, um amigo muito rico de Jesus, chamado José, o tirou daquela cruz e o colocou no túmulo que era seu.
ele envolveu o corpo de Jesus em um pano e o colocou ali, naquele túmulo. Depois que Jesus foi sepultado, os amigos de Jesus se sentiram muito sozinhos. Mas Jesus não só tinha amigos, ele também tinha amigas. E depois de 3 dias, essas amigas foram chorar lá no túmulo de Jesus a sua morte. Elas choraram, elas derramaram as suas lágrimas. Elas estavam tão tristes porque ele havia morrido. Já fazia 3 dias. Elas choravam e derramavam as suas lágrimas sobre o túmulo de Jesus. Quando de repente um anjo reluzente apareceu para elas e disse: "Por que vocês choram? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. No 3º dia, ele está vivo." E mostrou para elas o túmulo vazio. E então elas saíram correndo e foram contar para os amigos de Jesus que ele estava vivo. E chegando lá, elas contaram para os amigos de Jesus que ele estava vivo. Alguns acreditaram, outros ficaram desconfiados. Mas foi quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e continuou falando do amor de Deus. Até que ele foi levado ao céu novamente para a morada com o Pai. Aquele céu que morava com Deus antes mesmo da fundação do mundo. E hoje, na Páscoa, nós comemoramos que Jesus não ficou morto, não. Ele vive e por isso nós podemos ter esperança. Ele fez isso por amor a cada